João 8, 21 a 24. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. João escreve no capítulo 8, nos versículos 21 a 24. O título dessa mensagem é Buscai ao Senhor. Diz assim, João 8, 21 a 24. De outra feita lhes falou, dizendo: Vou retirar-me e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus: terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz: para onde eu vou, vós não podeis ir. E prosseguiu: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor Deus, por esta palavra. Que o Senhor continue falando aos nossos corações, nos dando instrução. Que os nossos corações estejam abertos, ó Deus, para receber a palavra da verdade, receber instrução do Senhor, reconhecendo a Tua voz, falando de forma inconfundível, ouvindo prontamente, crendo e fielmente obedecendo para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Como eu anunciei o tema, talvez não aos irmãos, alguns não receberam, a natureza, a missão e a autoridade de Jesus. Aqui continua Jesus num diálogo com os judeus. Esses judeus, a maioria deles, a quem o Senhor fala com tanto rigor, com tanta veemência, eram sacerdotes, escribas e fariseus, alguns saduceus, herodianos, gente muito familiarizado com a religião, mas hipócritas. E certamente, o tempo todo, nos evangelhos, o Senhor Jesus Cristo condena a hipocrisia dos religiosos. O pecado mais grave, aparentemente, ou mais condenado nos evangelhos, é o pecado da hipocrisia. Então, é claro que esse texto fala da natureza de Jesus o tempo todo. Ele afirma a sua natureza. Ele afirma a sua natureza humana. Ele afirma especialmente a sua natureza divina. Ele fala dos seus ofícios, da sua missão e da autoridade que ele recebeu do Senhor. O tema dessa passagem, então, é claro para nós, a natureza, a missão e a autoridade de Jesus. Certamente revela quem é Jesus, o qual veio fazer o que o Pai lhe mandou e faz antes de partir, e voltará como juiz. Então nós vimos que ele é a luz do mundo, mas muitos não o reconheceram, estando diante deles. Até hoje pela manhã, nós tratamos que as pessoas não reconhecem a Deus. Quando não reconhecem a Deus, não é por falta de revelação. Elas rejeitam a Deus por rebeldia. Nós vimos, né? Então ele vai falar da sua união com Deus e de como pode ser encontrado. Até quando poderemos buscar ao Senhor? Como posso encontrá-lo? Quais são as consequências de rejeitá-lo? E de que maneira as pessoas buscariam a Cristo se tivessem verdadeiramente se convertidas? Buscai ao Senhor com urgência e sinceridade.
Então, buscar a Deus tem um prazo, um modo e um alvo. Então, somos instados aqui pela palavra de Deus a buscar ao Senhor com urgência e sinceridade. Então, buscar ao Senhor tem um prazo determinado, tem um modo prescrito e tem um alvo definido. Então, buscar a Deus tem um prazo determinado. Vamos ler a palavra do Senhor. Você pode manter sua Bíblia aberta, acompanhar na Escritura, que diz no versículo 21, de outra feita lhes falou Jesus, dizendo: vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então veja, ele diz: vou retirar-me. No seu ministério terreno, Jesus anuncia sua partida com essas palavras. A pregação de Jesus, ela não produzia nenhum bem às pessoas teimosas e de coração endurecido. Veja, ele diz assim: vós me procurareis, porque ele estava diante deles, mas eles não queriam nada com Jesus. Quando ele diz vós me procurareis, significa que por fim sofrerão a grande perda e sentirão muito por rejeitarem a Cristo. Cristo diz que depois de haverem desprezado o Evangelho, se veriam dominados por uma angústia muito grande, que clamariam a Deus. Porém, seus gritos de nada adiantariam, porque, como já dissemos, constrangidos agora, procurando, não o encontrarão. E a palavra de Deus continua afirmando no versículo 21, mas perecereis no vosso pecado. Significa que, em breve, já não haverá lugar para arrependimento. Jesus deixa claramente expressa: perecereis, ou vós morrereis nos vossos pecados. A palavra de Deus aqui nos mostra que o pecado provoca separação de Deus, concordantemente com Isaías, no capítulo 59, versículo 2, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então a causa da destruição deste será: foram desobedientes e rebeldes até o fim. O inferno é um lugar sem Deus, um estado de sofrimento sem esperança, caracterizado pela separação definitiva da presença de Deus. Então, a natureza do pecado deles se verá em seguida. A palavra de Deus diz: para onde eu vou, vós não podeis ir. Que não seguiram a Cristo em tempo, viveram separados de Jesus Cristo quanto podiam, e porque não o seguiram a tempo, não o seguirão para sempre. E para deixá-los ainda mais abalados, mostra-lhes que seu juízo está bem perto. Este tempo em que Cristo estava com os judeus, esse tempo representa o tempo da graça, quando ele ainda está conosco para nos perdoar e reconciliar com Deus. Primeiramente, ele diz que sem demora partirá, significando que o Evangelho está sendo pregado, e será pregado por breve tempo. Um prazo determinado, então, se designa. Nós chamamos, nós conhecemos, né, esse prazo determinado como tempo da graça. O tempo da oportunidade ou da graça está determinado. Não sabemos quem são os alcançados pela graça, então nós temos diante de nós um ultimato. Quando o Evangelho não produz algum bem,
ele serve para destruição. O evangelho pregado é o prenúncio do fim de todos quantos rejeitam. Porque o evangelho não é lançado ao ar. O evangelho não é lançado ao ar sem qualquer efeito. O evangelho não é nunca pregado sem proveito. Mas ele exala odor de vida ou de morte. Nós lemos 2 aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 16. Para com estes, cheiro de morte para a morte. Para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Então, enquanto nós, não mercadejando a palavra, pregamos o evangelho com sinceridade, falando da parte de Deus, lembrando a todos que tem um prazo determinado para que se arrependam, que não deixem passar essa oportunidade. O tempo aceitável, tem dias designados para a salvação, estará contado. E se eles não atenderem no tempo determinado, perecerão. 2 aos Coríntios também, no capítulo 6, no versículo 2, diz assim a palavra do Senhor. Porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade, e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Quando nós ouvimos o evangelho, e esse evangelho para nós tem cheiro de vida, nós reconhecemos que este é o dia da nossa salvação. É o tempo sobremodo oportuno. Que dia lindo, que dia de alegria, tempo de arrependimento. Não parece de longa duração. Assim, em nossos próprios dias, quando Cristo bater em nossa porta, nós devemos correr imediatamente ao seu encontro. Essa advertência é contra quem não responde e quem perde tempo com morosidade, quem adia, até depois se afastarem. Então nós temos aprendido no Evangelho, em muitas parábolas, e também, ao longo das eras, de muitas experiências, que a perda dessa oportunidade deve ser temida. Então, este ultimato traz à consciência que devemos buscar a Deus em um prazo determinado, e que devemos também buscar a Deus, e buscar a Deus tem um modo prescrito. Vamos ver, então, acompanhando a leitura da palavra de Deus, conforme nós já lemos, continua no texto de João, capítulo 8, versículo 22. Então diziam os judeus: terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz: para onde eu vou, vós não podeis ir. Então aqui, irmãos, os escribas escarneciam e afrontavam a Cristo sem nenhum pudor, dizendo: terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Eles ridicularizavam-no, porque eles diziam assim: para onde eu vou, não, ele dizia assim para eles: para onde eu vou, vós não podeis me seguir. E eles diziam mais ou menos assim: se ele quisesse suicidar, nós não vamos acompanhá-lo, porque nós não vamos agir assim. Então eles consideravam a ausência de Cristo algo sem valor, uma questão sem importância. Aliás, eles teriam vantagem. Aquele pregador importuno, né, que confrontava a hipocrisia deles e o modo religioso mais infrutífero de viver, eram os judeus, escribas e fariseus hipócritas. Era um incômodo de profeta. Se fosse o Messias, era um incômodo de Messias. Então, se eles se livrassem de Jesus, isso não faria a menor diferença para eles. Eles diziam até que levaria alguma vantagem
acaso ele partisse, é chocante essa estupidez. Aqueles que Satanás se ensoberbece, eles ficam tão intoxicados que a indiferença deles, ela se manifesta assim de modo brutal. Nos dias atuais, muitos estão entorpecidos também em suas consciências e insolentemente reagem quando ouvem acerca do terrível juízo de Deus. Alguns dão um riso assim afetado, não é? Enquanto ouvem o evangelho sendo pregado, pois embora neguem a existência do inferno, eles vão para lá a passos largos. Ou alguns negam, eu não vou, não é para mim essa palavra. Quando ouvem que estão indo para o inferno, de repente eles se sentem assim, intimamente feridos. E privados de sentido, eles soltam uma furiosa gargalhada. Esses judeus hipócritas, eles estavam seguindo a Jesus, mas o seu coração não estava com eles. Prefigurando ou sendo um símbolo e uma figura perfeita de todos os que andam conosco, se chamam cristãos, mas eles não têm o coração nele, não têm o coração em Jesus Cristo. Seguiam-no, porém, neste mundo, mas não passariam a eternidade com Cristo. No versículo 23, então, e prosseguiu: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Cristo sabia que aqueles judeus não mereciam instrução, mas, para deixá-los assim, abalados, ele fazia reprimendas com poucas palavras. Então, nesta passagem, ele declara que eles não recebiam a doutrina, porque eles não pertenciam ao reino de Deus. Sob as palavras mundo, de baixo, ele incluiu tudo que os homens naturalmente possuem, que eles desprezam a Deus por causa dessas coisas. Eles põem em relevo as coisas desse mundo, eles têm um apreço pelo mundo, diferente de Jesus Cristo, porque ele diz: o meu reino não é daqui, em João 18:36. Eles não estavam dispostos a se sujeitar a Cristo, a aplicação a si mesmos da redenção, porque eles tinham que se submeter ao Messias, e eles não estavam acostumados a se submeter a ninguém, porque eram rebeldes. Eles eram desse mundo, um mundo de divisão, um mundo de disputas, um mundo de escárnio. E eles pertencem então ao seu mundo, vivendo o falso evangelho do jeito deles. Vejam que no começo eles gostaram de Jesus Cristo, quiseram até coroá-lo, até que ele confrontou os seus pecados, então já não mais servia para eles. Então, amados irmãos, no presente, eles queriam viver o evangelho do jeito deles. E quem vive assim no presente não tem futuro. Esses que vivem o evangelho falso hoje em dia, eles não fazem parte do mundo vindouro. Eles não viverão no evangelho verdadeiro, de geração a geração, de eternidade a eternidade. Portanto, irmãos, ninguém será qualificado ao tornar-se discípulo de Cristo até que tenha sido formado pelo Espírito Santo. A gente só faz a parte da gente, a gente prega todo dia.
A gente prepara estudo para transformar, para moldar o caráter. Porque a obra de Jesus Cristo, da providência, é feita pela palavra. E a igreja é o instrumento de Jesus Cristo nessa formação. Mas jamais eles serão qualificados como discípulos de Jesus Cristo até que tenham sido formados pelo Espírito Santo. Daí ocorrer que no mundo, todo o gênero humano naturalmente é avesso a Cristo. E de tal forma ao Espírito Santo. Exceto aquele a quem Cristo, então, eleva, mediante a graça especial, a qual, então, sai do nível da serpente que rasteja na terra. Então, diz o Senhor, vós me buscareis, segundo as Escrituras, deste modo, Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, os que creem nele, no dia da oportunidade, e o seguem no tempo da graça, a ele se sujeitam. Deuteronômio 4:29 diz, de lá buscarás ao Senhor, teu Deus, e o acharás, quando o buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Então, buscar ao Senhor tem um modo definido claramente na sua palavra. O modo prescrito para buscar a Deus é de todo o coração, não apenas na mente. Buscar a Deus com sincero arrependimento de pecados, e não apenas por medo da danação no inferno, ou pior, por hipocrisia, religiosidade infrutífera. Isaías 55:6 diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto está perto. Isso fica bem lá naquele prazo definido, né? Mas aqui também é urgente, o modo é com urgência, não com morosidade. A evidência daqueles que não pertencem ao mundo, mas são lá do alto, é buscarem ao Senhor de todo o coração e de toda a sua alma. É um buscar urgente, sincero, verdadeiro de coração. Então Hebreus 3:15 diz, enquanto se diz, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Então só buscarão ao Senhor aqueles que o Espírito Santo primeiro quebrar o coração dele. Não quando quiser, mas com urgência no tempo da oportunidade, irmãos. Finalmente, nós somos informados que buscar a Deus tem um alvo definido. A gente gosta de alvo, né? Alvos, está na moda, né? Os coaches falam muito em alvo, né? Não é verdade? Vamos ler a palavra do Senhor e vamos ver um alvo definido aqui. No versículo 24 diz, por isso eu vos disse, morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Aqui nós sabemos a consequência de errar o alvo, é morte. Não dá para errar. Os irmãos que são militares ou que viveram essa experiência, talvez, sabem que às vezes não dá para errar. Você tem uma chance, e se você errar, pode custar a sua vida. Também, o alvo nosso está bem definido. Não dá para errar. E aí ele apresenta, eu sou. E a consequência de errar, morrereis nos vossos pecados. E ele adiciona imediatamente, se não crerdes que eu sou, porque não existe outra via para os homens perdidos recobrar salvação,
senão recorrendo a Cristo. A frase eu sou, irmãos, ela é enfática, daria um sermão só sobre eu sou. Certo? O significado completo dessa expressão tomada por Jesus Cristo, nós temos de proporcionar tudo quanto a Escritura atribui ao Messias. E tudo que nós somos animados a esperar nele, para determinar eu sou. À luz da fé, então, da qual procede a justiça e também a nova vida, eu sou é uma afirmação digna de observação. Aqui, no nosso recorte aqui, né? Que ele é único. E acrescenta, nos vossos pecados. Então, o problema da condenação tem a ver com pecado. Não é? Ele lança mão do plural, nos vossos pecados, realçando então, irmãos, que a incredulidade é a fonte e causa de todos os males. Ele os chama a crer, ele os chama a seguir. Ele os chama também ao perdão de pecados. E lança aqui que a incredulidade não é o único pecado que nos sujeita à condenação da morte. Isso é um erro. Tem muita gente que tomou esse caminho aí errado, sabe? O evangelicalismo produz muito erro teológico, né? E as pessoas saem por eles. A incredulidade não é o pecado pelo qual nós somos condenados, que a humanidade está sujeita à condenação, à morte eterna, mas a incredulidade é o que nos afasta de Cristo, é o que nos priva da sua graça, da qual então nós devemos esperar o livramento dos nossos pecados. Se você fala assim, não, mas eu sou salvo pela graça, porque pela fé eu criei, né? Então, o único pecado que me poderia ser imputado é o pecado de não crer. Tem gente que fala assim, viu? Está errado. A graça operante naqueles que verdadeiramente receberam o dom da fé é o que nos livra do pecado. O fato de os judeus rejeitarem a operação divina com essa maliciosa desobediência revela uma doença mortal que é a incredulidade. A incredulidade, ela não é sempre da mesma forma que se manifesta ou que existe no mundo, em algum lugar escondido. A incredulidade pode estar aí, entre você e Deus, viu? Às vezes a incredulidade é a fé morta, porque crer, mas continuar, né? Vivendo uma vida infrutífera, uma fé inoperante, é fé morta. Fé morta é incredulidade. Poderia dizer que é outra expressão que explica muito bem a incredulidade, que às vezes se oculta na hipocrisia. Daí ocorre que os escravos de Satanás, eles não cessam de acumular pecados sobre pecados, e continuamente eles atraem a condenação, e condenação sobre sua própria carne. Cristo é o alvo da nossa busca em adoração. E a nossa nova vida em Cristo, ela é o testemunho de que verdadeiramente nós fomos alcançados. E se você diz assim, não, mas eu renasci em Cristo, sabe aquela música assim, Jesus Cristo mudou meu viver, eu cantei tanto quando eu era criança, com o palhaço, não é? Que cantava, o Bozo, cantava, não era? Jesus Cristo mudou, eu canto, mas não mudou nada, eu estou fazendo de Cristo um mentiroso, vivendo uma fé morta, hipócrita. Cristo é o alvo da nossa adoração, Ele é o alvo também da nossa oração, da nossa súplica. Ele é o doador do arrependimento para a vida.
E Ele é quem provoca e opera em nós, no poder do Espírito Santo, o milagre da nossa santificação. E nós crescemos em obediência, porque Cristo é o nosso alvo. Não é para agradar pastor, não. Não é para parecer cristão, do jeito que você pensa que deve ser. Cristo é nosso alvo, tê-lo conosco é nosso alvo, imitá-lo é nosso alvo, imitá-lo na vida é nosso alvo, imitá-lo na morte é nosso alvo, porque imitá-lo é nosso objetivo, ele é o nosso alvo, nosso objetivo. Nós queremos permanecer com ele para sempre. Nossa fé, nosso culto, nossa confissão, tudo tem sentido, e nosso sentido é Cristo. Isaías 59, 1 diz, eu já li o 2. O 1 diz, Isaías 59, 1, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Então nós sabemos que o problema é o pecado que nos afasta de Deus. E que o problema não está nele. Então, nesse sentido, Cristo é um alvo definido. O alvo para a nossa salvação, e não pode ser confundido ou trocado por outro, pois somente os que acertam com ele serão salvos. Então, amados irmãos, buscai ao Senhor com urgência e sinceridade. Então, buscar a Deus tem um prazo, um modo, um alvo. Nós vimos um prazo determinado, um modo prescrito, um alvo definido. Isaías 49 também, no versículo 8, diz, pois a redenção da alma deles é caríssima, e cessará a tentativa para sempre. Então os incrédulos, eles desejam certo tipo de reconciliação com Deus por medo, porém não cessam de fugir dele. Mas vai haver o tempo que cessou. Eles não estarão fugindo mais de Jesus, mas procurarão, mas não encontrarão. Deus os chama então à sua aproximação, uma aproximação em fé e arrependimento. Eles se opõem a Deus com o coração petrificado. Ainda que estivessem esmagados pelo desespero, que é um tipo de esmagamento que a humanidade toda experimenta. Um esmagamento numa gritaria contra Cristo, face do inferno, como a gente vê no livro de Apocalipse, mas muito longe de desfrutar o favor de Deus, porque eles não negam a si próprios. Jesus Cristo vai dizer lá na frente, viu? Não, parece matéria nova na nossa pregação, né? Mas ninguém que tenha juízo, que conhece o Evangelho, vai negar que ele nos chama à negação de nós mesmos, não é? Por essa razão nós devemos crer que até que a graça de Deus se manifeste para livrar-nos, nada reina em nós, senão aquilo que nos leva para longe de Deus e da salvação. Então Cristo, ele não insinua salvação pelas obras, mas pela fé. E não pela fé enquanto obra religiosa, mas pela fé verdadeira, operada por Ele mesmo dentro dos nossos corações. Não uma fé morta, mas uma fé frutífera. Eu não sei descrever o que levou você a rastejar no mundo. Sabe aquela espiritualidade pobre? Tem muito crente que vive assim, uma espiritualidade pobre. Vive como crente, mas é como se não fosse.
Vive como um agente secreto do reino. Todo mundo sabe que você não é perverso. Perverso, imoral, arrogante demais. Irascível, maldizente, fofoqueiro, né? Mas de repente escuta que é crente. Nossa! Ele é crente? Eu não sabia, não. Eu não sei descrever o que te levou a rastejar como serpente na terra. Mas espiritualmente a gente sabe que pode tirar você de lá. Você quer estar com Cristo hoje? Eu quero estar com Cristo hoje. E não deixar para o acerto de contas. Você quer estar com Cristo hoje? Ou quer deixar para estar com Cristo para o acerto de contas? Quando Ele vier julgar o mundo. Então Deus chama, aproxime-se com fé e arrependimento, não com o coração endurecido, mas suplicante. Senhor, tem misericórdia. Perdoa-me. Renova-me. Desde meu interior muda meu modo de pensar, muda meu modo de agir, a disposição do meu coração, meus sentimentos, muda minha vida, me faz andar nesse caminho santo. O Senhor Jesus Cristo nunca chamou ninguém para aceitar Ele. Desde que Ele começou a pregar o Evangelho, Ele diz assim: arrependei-vos e crede no Evangelho. Quando os apóstolos começaram a pregar o Evangelho também, eles começaram a chamar o povo ao arrependimento de pecados. Crer é seguir a Jesus. Crer é andar é andar na luz e não nas trevas, porque Ele diz: quem me segue não andará em trevas, né? Então, ore. Eu quero acertar com Cristo hoje e não deixar para o acerto de contas no final. Oremos. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor exala no ar o bom perfume de Cristo. Para a morte e para a vida. Que eles são chamados à fé. Se arrependem de seus pecados e vêm para Cristo, vêm viver nova vida no poder do Espírito Santo. São aqueles que recebem o Evangelho para a vida. Mas aqueles que rejeitam nosso Senhor, para que Ele não reine sobre eles, racionalizando para continuar rastejando na terra, não quer alcançar o céu, e não vão alcançar porque são daqui, são do mundo, são de baixo. Para estes o Evangelho tem cheiro de morte. Senhor Deus, ouve a nossa súplica, Senhor Deus, porque nós sabemos que é o Senhor quem faz isso. É o Senhor que nos molda para sermos conforme a Tua vontade. Que o Espírito do Senhor esteja operando nos nossos corações hoje. Obrigado, Senhor Deus, porque o Espírito Santo me achou com Sua palavra, me exortou, me chamou a sair da morosidade, a sair da mornidão, a sair da fé morta, a sair da hipocrisia e vir, crer, seguir a Jesus, andar na luz e passar da morte para a vida, de geração a geração, para a eternidade. A eternidade. Obrigado, Senhor Deus, em nome de Jesus.
Amém.